Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Bom dia. Para vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos à Fonte São Paulo. Prazer receber todos vocês aqui. Privilégio para nós contar com a presença de vocês. Somos uma igreja que nos reunimos semanalmente para estudarmos as Escrituras e nós gostamos de fazer um estudo sequencial das Escrituras, e nessa manhã nós damos sequência ao estudo que temos feito no Sermão da Montanha, que é o sermão mais famoso de Cristo Jesus, provavelmente o mais conhecido dos seus sermões. E hoje nós vamos dar sequência àquilo que ele ensina a respeito da religião que ele tem para ensinar a respeito do reino. E nós vamos entrar em uma passagem que nós vamos ouvir sobre tesouros e senhores. Nós vamos ouvir o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo sendo apresentado de uma maneira brilhante, como sempre, por Ele, usando imagens do mundo conhecido dos seus dias para representar aquilo que nós precisamos aprender com o seu ensino. Por isso eu queria convidá-lo a ficar de pé, para que nós pudéssemos ler a passagem que vamos estudar nessa manhã. Se você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos ler Mateus capítulo 6, versículos 19 em diante, a partir da NVI. Caso você não tenha nas suas mãos, nós temos... Nessa manhã, a palavra lida seja uma palavra que encontre morada no nosso coração e que a mensagem apresentada seja uma mensagem que renove o nosso coração e as nossas afeições diante de Ti. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a gente vence a falta de pilha no outro microfone, a gente usa esse aqui. Queridos, nós estamos vivendo em um mundo cheio de oportunidades. E o nosso mundo cheio de oportunidades é uma série de ideias sobre como o mundo tem que ser. Ele nos ensina sobre como... Também está falhando? O cabo. Sobe a mão, tira a mão do cabo. Isso. Nós temos várias ideias sobre o que o mundo tem que ser e o que nós temos que fazer nele. E nesse processo de descobrir o que nós queremos fazer, nós cultivamos ideias, nós cultivamos ideais que acabam se tornando modelos de esperança para nós. Alô, agora. Obrigado, gente. Esses modelos de esperança para nós, eles se tornam, com o passar do tempo, aquilo com que nós mais nos dedicamos.
Quando nós aprendemos desde criancinha que nós fomos levados para a escola para aprender a fazer matemática, aprender português, história e todas as matérias, eles disseram que nós estávamos aprendendo porque um dia nós precisaríamos passar no vestibular e no vestibular nós aprenderíamos o que significa ser humano e a nossa identidade, o nosso valor estaria completamente dedicado a isso. Nós teríamos uma profissão finalmente. E nós gastamos toda a nossa infância e adolescência preparando para o dia que nós vamos passar pelo vestibular, porque depois do vestibular vem a universidade, depois da universidade vem o trabalho, e depois do trabalho vem o sucesso, e com o sucesso vem o dinheiro, e com o dinheiro vem a alegria. O projeto da vida contemporânea é basicamente isso. Nós vamos encontrar alegria quando nós tivermos resolvido todos os dilemas financeiros que nós temos. Quando nós compramos, quando nós viajamos. E porque nós somos instruídos a acreditar nisso, sem perceber, nós transformamos esses desejos de esperança, de um dia conseguir e conquistar essas coisas, nós transformamos isso no alvo da nossa identidade, no alvo da nossa vida. Nós não usamos os termos que a Escritura usa para demonstrar o que isso significa. Nós chamamos isso de grande projeto. Nós chamamos isso de grande visão de futuro. Nós chamamos isso do drive instalado para o sucesso. Qualquer que seja o nome que você dá. A Escritura chama isso de idolatria. Aquilo pelo qual você se dedica, acima de todas as coisas, para o qual você dá toda a sua vida, para o qual você aplica o seu empenho, para quem você dedica o seu tempo, para quem é mais importante para você do que qualquer outra coisa. Isso pode ser algo, pode ser uma visão de futuro, pode ser recursos. Pode ser alguém, pode ser um relacionamento, pode ser um desejo de um coração satisfeito por um amor que a gente gostaria de ter. Mas seja como for, todos esses horizontes de esperança que nós temos, nós transformamos eles em objetos de adoração. E nós fazemos desses alvos, dessas pessoas, dessas coisas, os nossos deuses. No mundo mais ateu, no mundo que diz que não existe divindade, no mundo que diz que as divindades todas morreram, nesse mundo nós estamos erigindo altares nos nossos corações para prestar cultos para divindades que têm outros nomes. Elas têm o nome do shopping, têm o nome da academia, têm o nome do sucesso, têm o nome do ídolo que no momento está na TV, tem o ídolo que hoje está no esporte. Seja qual for. A nossa sociedade não parou de produzir ídolos e de viver profundamente religiosamente dedicada a esses ídolos. Todos nós temos esse mesmo defeito e todos nós fabricamos ídolos nos nossos corações. Essas coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida, essas coisas que tomam o lugar de Deus na nossa devoção, na nossa prática, todas essas coisas as Escrituras chamam de ídolos. João Calvino estava correto quando ele disse que o nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. Porque se nós não temos um ídolo diante de qual nós vamos nos ajoelhar todos os dias de manhã, nós vamos construir um altar no nosso coração e vamos viver de joelhos para ele, mesmo quando nós estamos de pé, correndo atrás da vida. E o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, no texto que nós acabamos de ler, ele lida exatamente com essa questão. Ele lida exatamente com um problema que nós todos estamos devotados e nós precisamos aprender qual é a verdadeira devoção. O nosso Senhor Jesus Cristo ensina que a verdadeira devoção, ela precisa de algumas características, ela precisa de algumas definições. E o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é baseado naquilo que o Antigo Testamento já dizia. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 6, nós lemos: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, ele é o único Senhor. Da perspectiva do povo de Deus, só existe um Deus verdadeiro. Somente um Deus que pode ocupar o lugar supremo na sua vida. Aquele que ocupa o lugar supremo no universo deveria ser o Deus que nós tratamos como supremo nos nossos corações. Ele é exclusivo e ele exige exclusividade. Ele não tem contrato de parceria, ele não divide a sua glória.
Ele não aceita ser um entre muitos, Ele não aceita ser parte da tua devoção, Ele não quer uma quinta da tua semana, Ele não quer uma parte do teu sábado. O nosso Deus é Senhor sobre tudo, soberano sobre tudo e todos. E Ele deveria ser exclusivo no nosso coração. Ninguém deveria tomar o lugar de mais importante. Porque a verdadeira devoção nasce do reconhecimento de que o nosso Deus é um único Senhor. Nós vemos também que, de acordo com a verdadeira adoração ou devoção, em Êxodo nós lemos: eu sou o Senhor teu Deus que tirou do Egito, da terra da escravidão, não terá outros deuses além de mim. Nós não vamos adorar nenhuma outra divindade. O povo que ouviu isso pela primeira vez tinha aprendido o modo de vida do Egito, e no modo de vida do Egito existiam muitos deuses. Cada região do Egito tinha diferentes divindades com diferentes nomes. Deuses para a prosperidade, deuses para a guerra, deuses para a proteção. Nós chamamos isso de plano de saúde, nós chamamos isso de plano de carreira, mas os deuses são os mesmos. Nós estamos adorando da mesma maneira. E o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós: eu sou o teu Deus que te tirou de uma vida de trevas. O mesmo Deus que te tirou de uma vida abandonada, morta no seu pecado. Eu que te tirei de toda a idolatria que hoje existe no seu coração, eu estou te dizendo: você não deve ter nenhum outro Deus além de mim. A nossa adoração tem que ser exclusiva. Ele diz em Deuteronômio: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ele está dizendo que a nossa devoção tem que ser manifesta em uma postura de amor e de lealdade. Não é parte do coração, não é parte da vida, não é parte, é tudo. Ele está dizendo que com todo o nosso ser, nós devemos amar e sermos leais ao nosso Deus. Ele também diz em Êxodo 23, sirvam apenas o Senhor, o Deus de vocês. Porque a verdadeira devoção se manifesta não somente nas afeições direcionadas a Deus, mas no nosso serviço. No modo como nós vamos responder ao Deus do universo. O conceito de servir pode descrever o conceito de prestar culto, pode descrever a resposta de um escravo diante do seu Senhor, mas o nosso Senhor não aceita substitutos. Tudo o que ocupa o lugar desse Deus na nossa vida são falsos ídolos que nós colocamos. São falsos ídolos que nós construímos. São ídolos para os quais nós nos dedicamos com tanto empenho e com tanto afinco, que nós sequer lembramos da existência e da presença desse Deus. Por isso, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ensina sobre a verdadeira devoção na sua mensagem no Sermão da Montanha, Ele escreve baseado nesse fundamento. Ele ensina baseado no firme fundamento da Escritura, de que existe somente um Deus e que nós devemos ser exclusivamente devotos a Ele. De que o nosso Deus não aceita adoração dividida. Por isso, quando nós olhamos em Mateus capítulo 6, nós vamos observar que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando de uma devoção que é integral. Quando Ele usa a palavra coração para descrever a nossa devoção no seu ensino, Ele descreve tudo aquilo que nós somos. O coração, para as pessoas dos dias de Jesus, não era simplesmente como para nós um reflexo das nossas afeições. Não, o coração era o centro do raciocínio, o coração era o centro da volição, o coração era o centro do ser humano. Quando alguém fala amar Deus de todo o teu coração, já inclui todas as coisas. Mas o nosso Senhor vai dizer que o nosso tesouro vai apontar aquilo que está no nosso coração. E com isso nós entendemos que é para isso que nós dedicamos a nossa vida. Ele vai falar sobre os nossos olhos, sobre serem luz para o corpo, ou lâmpada para o corpo. Nós vamos perceber que Ele não está preocupado com partes do nosso ser. O nosso Senhor Jesus Cristo está preocupado com todo do nosso ser, com a nossa vida por completo. E Ele vai dizer que as nossas afeições, o ódio ou o amor, estão presentes na nossa idolatria, no modo como nós nos relacionamos com aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. E através desses princípios de inteireza e completude, nosso Senhor vai nos ensinar nessa manhã que nós não podemos viver uma adoração dividida,
que a verdadeira devoção a Deus não é compartilhada com ninguém. De que a verdadeira adoração é exclusiva, é leal, é um ato de amor para o Deus que nos redimiu, para o Deus que nos resgatou. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é brilhante. Quando Ele ensina de maneira brilhante. O modo como Ele escreve, que nós lemos o que Ele ensinou, nós percebemos que existe simetria. Nós percebemos que existe um balanço no seu ensino, que é bonito de ler, que é bonito de perceber. E na beleza do seu ensino nós vamos encontrar sua profundidade. E nessa manhã eu gostaria de destacar com vocês o que o nosso Senhor ensina sobre 2 tipos de tesouro. Na passagem que nós lemos, nós vamos perceber que existem 2 tipos de tesouros, 2 tipos de lâmpadas e 2 tipos de escravidão que definem a verdadeira devoção. Nosso Senhor Jesus Cristo vai usar imagens conhecidas para transformar a verdade que Ele pretende ensinar em algo que nós podemos compreender, algo que nós podemos observar. E com isso, Ele vai nos levar cada vez mais perto, aos pés do nosso Criador, o nosso Redentor. O primeiro exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá tem a ver com os tesouros. São 2 tipos de tesouros que Ele apresenta. E a ideia de tesouro exprime para nós e para eles algo muito parecido. Tesouro é aquilo que tem valor, aquilo que é importante. Aquilo que ocupa o teu horizonte de esperança, ou de alegria, ou de satisfação. Ontem mesmo nós tivemos um encontro dos pais do Minifonte, e nós estávamos conversando sobre como que a vida adulta ela acaba tirando da nossa frente oportunidades que nós tínhamos antes que os filhos chegassem. E eu me lembro de conversar com um dos pais que dizia assim: nossa, depois que os filhos nasceram, eu parei de gastar dinheiro com tudo, nem comprei o PlayStation 5 ainda. O horizonte de esperança desse pai onde está? Na esperança de um dia ter a alegria de conseguir jogar FIFA 22 no PlayStation 5. Você fala, não, esse é um sonho muito pequeno, eu sonho muito mais do que isso. Eu sonho em uma caverna, onde eu tenho todos os videogames. Talvez o seu sonho seja um carro. Talvez o teu tesouro seja uma promoção. Talvez o teu tesouro seja um amor. Talvez o teu tesouro seja como a dona Florinda ou seu filho. Foi ruim essa, né, gente? Desculpa. Mas vocês lembraram do tesouro. O que quer que seja que ocupe o seu coração, que tem valor para você, é aquilo que pode definir a tua devoção. Eu levo as crianças para o judô. A Melissa, ela faz judô de terça e quinta-feira e eu encontro sempre os mesmos pais. Um dos pais que eu encontro não é cristão e há algum tempo a gente tem apresentado o evangelho para ele. Um dia eu cheguei um pouco depois, estava junto com ele um outro pai que também é cristão. E eu cheguei bem na hora dessa conversa. Ele dizia assim: você não pode colocar toda a esperança no teu filho, porque o teu filho vai crescer e vai embora de casa. O teu filho um dia vai sair. E eu entrei naquela conversa no meio do caminho, e com pouco tempo deu para perceber que para aquele pai, o grande tesouro da sua vida era o seu filho e o seu sucesso. E qualquer coisa diferente disso seria perda de tempo. Aquele pai gastava tudo o que tinha em termos de recurso e de tempo para que aquele filho pudesse ser quem ele gostaria que fosse. Nós fazemos a mesma coisa. Talvez o nosso tesouro chame-se profissão, trabalho, mas nós damos tudo o que nós temos para receber do nosso trabalho a validação que nós queremos. E a definição de idolatria é basicamente isso: é oferecer para alguma coisa ou alguém aquilo que nós deveríamos oferecer somente a Deus e esperar que esse Deus me dê em troca alguma coisa que possa me satisfazer. Os antigos, quando construíam altares para as divindades da agricultura e do sucesso na produção, o que eles queriam? Eles se devotavam a essas divindades, oferecendo para essas divindades louvor e adoração, mas o que eles queriam era sucesso na colheita. O que eles queriam era receber
dessa divindade, aquilo que só Deus poderia dar para eles. O Deus que controla as chuvas, o Deus que controla o tempo, o Deus que é soberano sobre as estações, era Ele quem estava dando. Mas a idolatria tirava isso do povo. Nós somos assim. Nós nos devotamos aos nossos tesouros. E nós esperamos que os nossos tesouros nos deem aquilo que só Deus pode nos dar. Você vai falar, não, mas o meu trabalho é meu trabalho. Sim, mas a tua saúde, a tua inteligência, a tua formação, todas vieram do mesmo Deus. Mas nós damos a nossa devoção ao trabalho. E nós esperamos que o nosso trabalho nos retribua com sucesso e com felicidade. Por isso, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ensina sobre os tesouros, Ele usa uma imagem que nós conseguimos entender e compreender. E Ele diz que existem tesouros de diferentes naturezas. A primeira coisa que nós percebemos é que existem tesouros que pertencem a essa terra, mas se você segue lendo o versículo, você percebe que existem tesouros que estão nos céus. O nosso Senhor Jesus Cristo não está dizendo que as coisas da eternidade não têm valor. Ele está dizendo que existem dois tipos de valores. Valores que pertencem a essa vida e valores que pertencem à eternidade. Da perspectiva dele, nós podemos somente escolher um dos dois. Nós não conseguimos ter tesouros terrenos e tesouros celestes. Porque o nosso coração, ele sempre vai se devotar a um deles. O nosso coração vai se fixar de tal forma nos nossos tesouros, que nós vamos olhar para aquilo que nós temos, que para nós parece ter valor nessa vida, e nós vamos nos esquecer daquilo que tem valor para toda a eternidade. Tendo sido criado por um casal de missionários, eu ouvi meu pai sempre me apresentar esse dilema. Ele dizia, meu filho, tudo o que você vê nesse mundo, na linguagem do meu pai, toda essa perfumaria e todas as luzes bonitas que você vê, são tesouros dessa terra. Você tem que colocar o teu coração para fazer aquilo que ecoa para a eternidade. E na linguagem do meu pai, ecoar na eternidade significa fazer hoje aquilo que tem reflexo da eternidade. Falar de Cristo para as pessoas. Viver para Cristo nesse mundo. Seguir o exemplo de Cristo nesse mundo. Viver de acordo com os valores do reino. São essas as coisas que têm eco na eternidade. Porque existem dois tipos de tesouros que nós podemos ter. Qualquer um aqui e o nosso Deus na eternidade. E nós não vamos viver os dois ao mesmo tempo. E ele diz que existe uma diferença entre os tesouros dessa vida e os tesouros da eternidade. Quando ele fala que os tesouros dessa vida eles são efêmeros, ele diz que esses são lugares onde a traça, a ferrugem destrói, os ladrões roubam e furtam. Nos dias de Jesus, se você guardasse o seu dinheiro por muito tempo, você ia perder o seu dinheiro. Hoje nós inventamos novas formas de proteger o nosso dinheiro. Mas o mercado continua instável. Você continua com capacidade incrível de fazer maus negócios. O mundo vira de cabeça para baixo e uma pandemia você perde tudo. Independente da linguagem, da ferrugem e da destruição, o roubo continua aqui. Nós continuamos sofrendo com o problema de uma sociedade má, que rouba, que assalta, que tira de nós aquilo que nós tínhamos produzido. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que se os nossos tesouros pertencem a essa vida, nós estamos colocando o nosso horizonte de esperança em coisas perecíveis. Nós nunca ganharemos a esperança que nós gostaríamos de ter, depositando a nossa fé e a nossa adoração e a nossa devoção a coisas dessa natureza, dessa vida. O nosso trabalho nunca vai satisfazer o nosso coração. Os nossos recursos nunca vão satisfazer os nossos desejos. Os nossos amores nunca vão satisfazer o nosso anseio por um amor verdadeiro. Porque neste mundo, todos os tesouros terrenos, eles são efêmeros, eles vão passar. Eles acabam. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo diz que existem tesouros que são eternos. Onde a traça, a ferrugem não destrói, os ladrões não podem arrombar nem furtar.
Nosso Senhor Jesus Cristo está colocando diante de nós, esses dois tesouros. Um aqui, efêmero, um lá, eterno. Ele está dizendo, nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. Caso contrário, nosso horizonte de esperança será decepção. Nosso horizonte de esperança será frustração. Nós não teremos satisfação e alegria que nós gostaríamos. Nós veremos avarentos, correndo atrás de nós mesmos, tentando produzir a alegria que nós não conseguimos ter. Mas ele dá uma ordem. A ordem que ele dá é, nós temos que acumular. Ele diz, não acumulem tesouros aqui, mas ele diz, acumulem tesouros lá. A linguagem de Cristo Jesus aqui pode ser confundida com uma ideia de um negócio. Já, eu não vou acumular muito aqui, então significa que eu vou fazer um voto de pobreza. Não é exatamente isso que ele está falando, mas não faria mal. O que ele está dizendo é que os nossos tesouros terrenos são efêmeros e nós não deveríamos devotar a nossa vida para eles. Pelo contrário, nós deveríamos devotar as nossas vidas para tesouros eternos. A divisão que Cristo Jesus está fazendo aqui é muito clara. Existem coisas que são desse mundo, e tem coisas que são da eternidade. Tem coisas que são do reino desse mundo, tem coisas que são do reino de Deus. E se a nossa devoção está centrada em coisas dessa vida, frustração, insatisfação, correria e sofrimento nos esperam. Porque ele conclui dizendo, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Se o teu tesouro é o teu sucesso, toda a tua vida é devotada para isso. Se o teu tesouro é um relacionamento incrível, santo, puro, bom, você vai devotar a sua vida para isso. Se o teu tesouro são filhos obedientes, você vai devotar a sua vida para isso. Nós temos diferentes tesouros, mas nós temos a mesma luta. Porque o nosso coração é uma fábrica de idolatria. E nós produzimos tesouros que nós desejamos, porque nós queremos nos devotar e adorar esses deuses. Mas esse tipo de princípio viola um elemento fundamental no nosso relacionamento com o Senhor, que é a sua exclusividade, nossa lealdade a Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que quando o nosso tesouro está em coisas dessa terra, nós estamos rejeitando o nosso Deus. Não dá para viver com os dois tesouros ao mesmo tempo. Não dá. Nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos de uma escolha. Porque se nós não prestarmos atenção, nós seremos tão idólatras quanto os antigos egípcios que se debruçavam diante de estátuas esperando sucesso. Nossa única diferença é que nós não temos um lugar físico para fazer isso. Mas no nosso coração é exatamente isso que nós estamos fazendo. Porque a verdadeira devoção, ensina Jesus, ela se manifesta nesse profundo desejo pelas coisas da eternidade. Você anseia pelas coisas do reino? Você deseja de fato ver coisas da eternidade sendo realizadas aqui? Você tem anseio para ver pessoas chegando a Cristo, entregando suas vidas a Jesus? Você anseia por mais pessoas transformadas pelo seu Espírito? Você deseja ver os seus irmãos crescendo em fé? Amadurecendo e crescendo? Ou os valores desse reino? Você tem um anseio, um desejo por uma vida justa, uma vida que é de acordo com os princípios e valores de Deus? É isso que você deseja, porque se são essas as coisas que o seu coração deseja, nós estamos nos devotando ao Deus soberano sobre todas as coisas. Nosso coração está inclinado para as coisas corretas. Será que nós temos esse profundo desejo pelas coisas da eternidade? Ou nós só temos tesouros dessa vida para correr atrás? Nosso Senhor Jesus Cristo usa um segundo exemplo. Ele vai descrever que, além dos tesouros, ele vai usar o conceito de lâmpadas. Lâmpadas para nós e para eles são coisas bem diferentes.
Lâmpadas antigamente eram um artifício de barro com óleo que você colocava, um tecido, ele seria aceso, ele serviria pessoalmente para você usar como uma espécie de lanterna, ou seria uma forma de tocha que você colocaria molhada também com algum tipo de óleo na parede, acendia, aquilo funcionaria como uma lâmpada. A luz de uma lâmpada já é muito diferente do modo como nós vemos. Mas nós conseguimos entender a necessidade de uma lâmpada em um lugar onde não existe eletricidade. A lâmpada é fundamental para você saber o que tem perto. É fundamental para saber se tem bicho dentro da casa. É fundamental para você enxergar o seu caminho. Numa noite escura, uma lâmpada em Israel era um importante utensílio de sobrevivência. Para nós talvez fosse o GPS, porque quando nós ficamos sem cobertura de GPS, a gente não sabe mais onde é para frente. Não é verdade? Quando você quer fazer uma viagem, você coloca no seu GPS, você marca o seu destino, e você esquece que o seu destino é um lugar que não tem recepção. E quando você chega no seu destino e você faz o que tem que fazer, e você tem que voltar para casa, o seu GPS não consegue te mostrar mais o caminho, porque você não tem mais recepção. Você não sabe o que fazer. Como aconteceu no nosso Mistura Fonte, nós fomos para um lugar muito legal, mas ninguém sabia mais ir embora. Porque ninguém lembrava o caminho, porque não tinha recepção e sinal. Nosso Senhor Jesus Cristo usa uma imagem conhecida de uma lâmpada que pode mostrar o caminho, para demonstrar que às vezes eu e você não estamos prestando atenção. Ou na nossa linguagem de que talvez o nosso GPS esteja um pouquinho errado, e nós estamos colocando destinos errados nas nossas viagens. No ensino de Jesus ele diz o seguinte, que os olhos eles são a lâmpada do corpo. Na imagem de Cristo Jesus, os olhos, que podem ver e enxergar, eles vão dizer o caminho para o resto do corpo. Eles vão apontar a direção. Eles funcionam como uma maneira de dar foco para saber para onde vai. São os olhos que vão dizer isso. E ele vai dizer, existem dois tipos de lâmpadas, ou seja, existem dois tipos de olhos, dois modos para ver o seu caminho. Ele diz, portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se você enxerga com clareza, se você vê o caminho com clareza, ele está dizendo, todo o teu corpo será luminoso. Os efeitos, os benefícios da sua visão vão ser vistos no seu próprio corpo. Em um mundo que não usava muito óculos, enxergar bem era fundamental. Lâmpadas eram fundamentais. Mas a imagem de Cristo Jesus constrói algo aqui muito interessante. Da mesma maneira que lâmpadas mostram o caminho, da mesma maneira que lâmpadas mostram direção, lâmpadas e a luz eram sinônimos de pureza no mundo antigo. Por isso que a palavra de Deus ela poderia ser lâmpada para o pé e luz para o caminho. Ela dá direção, mas ela diz onde fica a santidade, onde fica a pureza. Agora leia o ensino de Cristo Jesus, tendo em vista o conceito de pureza. Ele vai dizer, os teus olhos são a lâmpada, o caminho para a pureza do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom também. Mas ele continua dizendo, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio do quê? De trevas. Nas Escrituras, trevas descrevem impureza, escuridão, impiedade, maldade. E o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que se os nossos olhos estiverem direcionados para as coisas que são más, todo o nosso corpo, a nossa atitude, toda a nossa vida vai ser marcada por maldade. Ele está dizendo que se nós não tivermos atenção com aquilo que nós colocamos na frente dos nossos olhos, nós corremos o risco de contaminar toda a nossa vida. Nós corremos o risco de contaminar todo o nosso ser. Nos dias de Jesus, colocar coisa na frente diante dos olhos, talvez fosse alguma coisa muito menos preocupante do que é nos nossos dias. Sem encontrar para a pessoa que está do seu lado, quanto tempo você passou em mídias sociais na última semana? Dá uma olhada no quanto tempo você gastou colocando na frente dos teus olhos aquilo que não presta. Quanto tempo você gastou na sua semana vendo série, filme?
coisas que você não pode nem dividir, por causa que a quantidade de impureza e pornografia presente, você não pode nem compartilhar. Nós estamos colocando o tempo inteiro nos nossos olhos a maldade desse mundo, com apreço, com louvor e pior, com aceitação. Nós estamos intoxicando a nossa alma com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. E o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, essa é a devoção errada. Porque se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Ele está dizendo que esse é o tipo de adoração que nós deveríamos rejeitar. Por um outro lado, ele está dizendo que existe uma devoção que começa com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, com aquilo que nós devotamos a nossa atenção, que tem o potencial de fazer com que o nosso caminho seja puro, de que a nossa vida seja marcada por santidade. E tem tudo a ver com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Nosso Senhor Jesus Cristo não diz o que é que poderia estar diante dos nossos olhos, que serviria para nutrir, mas a própria linguagem que ele usa é derivada do Salmo 119, que no versículo 105 fala das Escrituras como lâmpada para o pé e luz para o caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, nós deveríamos nos devotar às Escrituras, porque nela nós vamos encontrar o nosso caminho de pureza, porque nas Escrituras nós vamos encontrar direção para o nosso caminho, porque na palavra de Deus nós vamos encontrar um GPS divino, que nos diz onde nós temos que ir, que caminho nós temos que trilhar e onde é que nós estamos chegando. Na Escritura nós encontramos tudo o que nós precisamos para uma vida santa diante dele. Mas infelizmente o nosso coração se devota a todas as outras coisas dessa vida. E é triste a conclusão de Cristo Jesus, que ele diz que se a luz que está dentro de você, ou seja, se os teus olhos estão centrados e focados, devotos às coisas que são das trevas, ele diz, quão grandes trevas serão. Uma vida devotada para conhecer as desgraças desse mundo, as mentiras e impurezas dessa sociedade. Se os nossos olhos estão vidrados e devotados ao nosso TikTok, se os nossos olhos estão devotados às nossas mídias sociais, nós estamos perdidos, nós estamos nos contaminando, vivendo em trevas. Essa é a devoção que nós devemos evitar. Porque a verdadeira devoção, ela manifesta em lealdade a Deus e em pureza moral. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que tudo aquilo que nós mantemos na nossa vida, que nos faz levar para longe dos padrões dele, dos valores dele, são impurezas que nós temos que rejeitar. São impurezas que têm que sumir da nossa vida. Nós não podemos viver uma vida devota ao Senhor e uma vida devota à impureza desse mundo. Não dá para viver uma vida de santidade com Deus e uma vida de pornografia em casa. Não dá para viver uma vida de pureza com Deus e uma vida de moralidade na vida pessoal. Elas são incompatíveis. A verdadeira devoção não pode ser assim. E por fim, o nosso Senhor Jesus Cristo vai usar o seu último exemplo. E o exemplo que ele decide usar é o exemplo da escravidão. Nós sabemos que Jesus usa esse exato princípio, porque nas Escrituras nós encontramos o nosso relacionamento com Deus sendo definidos como uma relação entre Ele é Senhor e eu sou escravo. Nós somos libertos da escravidão, mas nós somos colocados debaixo do senhorio de Cristo. Nós somos servos de Cristo, nós somos escravos. Nós sabemos que a linguagem que Jesus Cristo usa tem tudo a ver com os textos que nós lemos sobre a saída do povo do Egito. Mas agora Jesus Cristo vem para o ponto que talvez seja mais próximo do nosso coração. Ele vai demonstrar aquilo que nós já entendemos dos outros dois exemplos, mas agora com uma clareza, para que fique evidente que o que nós estamos lendo aqui não é somente uma questão de idolatria, é uma questão de voluntária submissão ao que é mal. E infelizmente eu e você cometemos esse erro com muita frequência. Ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores.
Nós já vimos a ideia dos tesouros. Não dá para ter tesouros aqui na eternidade ao mesmo tempo. A nossa devoção não pode ser dividida. A nossa devoção tem que ser integral. Nós vimos o princípio da pureza, que não dá para viver uma vida de pureza com Deus e de moralidade no mundo. Não dá. A verdadeira devoção tem que romper com a impureza desse mundo. Agora ele deixa evidente que tudo o que nós transformamos em deuses nas nossas vidas, nós adoramos e nos devotamos, mas mais do que isso, nós nos fazemos escravos. Nós somos escravos das escolhas que nós fazemos, dos desejos que nós temos. Nós somos escravos do nosso horizonte de esperança. Se o nosso horizonte de esperança diz que o sucesso é a resposta, que a alegria é a resposta, nós nos devotaremos como escravos voluntários disso. Jesus Cristo está dizendo, não podemos servir a dois senhores. No nosso coração, só existe lugar para o nosso Deus ou para os nossos deuses. Não dá para ter dois. Ele diz que a razão para isso é que você odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como você se dedicar a dois ao mesmo tempo. Ou é tesouro do céu, ou é tesouro da terra. Ou é pureza da eternidade, ou é impureza nesse mundo. Não tem como ser diferente. Não existe vida dividida, Jesus Cristo está dizendo. Pessoas que têm devoção dividida, ora para o Senhor, ora para o mundo, para Ele. Essa devoção é uma devoção desse mundo. Não é de acordo com a verdade. Nós não podemos servir dois senhores. A nossa vida não pode ser dividida em muitas lealdades, especialmente quando nós falamos de verdadeira adoração. Quando nós estamos falando de verdadeira devoção. Ele diz o seguinte e termina dizendo, vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. A imagem do tesouro ficou bem clara agora. A imagem do tesouro agora é muito clara. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, não dá para viver a nossa vida hoje diante de Deus se o nosso horizonte de esperança são os valores desse mundo. Não dá. Não dá para viver com Deus hoje e colocar no dinheiro a nossa segurança, a nossa satisfação e a nossa alegria. Isso é divindade, idolatria. Não dá. O que significa, meus irmãos, que quando nós fazemos do nosso dinheiro a nossa segurança, a nossa alegria, nós estamos construindo altares para ídolos que nós estamos nos devotando e para quem nós vamos fazer todos os sacrifícios necessários para satisfazer. Nós estamos sacrificando todas as nossas relações humanas para conseguirmos mais dinheiro. Nós não temos tempos para os nossos familiares porque nós estamos ocupados com as nossas reuniões, porque nós nos devotamos ao dinheiro. Nós não temos tempo para os nossos cônjuges porque nós temos que participar de mais uma reunião, porque nós nos devotamos ao dinheiro. Nós não temos tempos para os nossos filhos, porque os nossos filhos me tiram do meu propósito de ser feliz com o dinheiro e com os recursos que eu tenho. A nossa sociedade tem trocado filhos por bolsas, filhos por carros, filhos por férias. Nós temos sacrificado os nossos filhos, entregando-os para terceiros, porque nós não queremos honrar o nosso Deus com que Ele nos deu. Nós queremos honrar o nosso trabalho acima do nosso Deus. Nós estamos abandonando os nossos filhos, terceirizando a criação, porque nós não aceitamos ganhar menos. Porque ganhar menos significa vida difícil, ganhar menos significa infelicidade, ganhar menos significa passar perrengue. E eu não nasci para passar perrengue. A criança que passe perrengue, ela que fique na creche, porque eu tenho que trabalhar, porque a minha identidade é o trabalho.
Nós não podemos servir a Deus e o dinheiro. Nós não podemos abandonar tudo e todos por causa de dinheiro. Nós somos idólatras desse tipo. Nós traímos o nosso Senhor porque nós queremos segurança financeira. Nós traímos a nossa adoração ao Deus verdadeiro, genuíno. Aquele que nos salvou. Aquele que nos redimiu. Nós trocamos isso por 13º. Por férias. Por coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina então que a verdadeira devoção ela tem que abandonar todo tipo de servidão ao dinheiro. A verdadeira devoção vai nos fazer livre da tirania do dinheiro e das coisas. A verdadeira devoção vai nos fazer livres da tirania das compras. Se o nosso coração estiver alinhado de fato com as coisas da eternidade, com aquilo que tem eco na eternidade, nós vamos abandonar toda a tirania do dinheiro. Significa que crente só pode ser pobre? Não. Significa que crente não é avarento. Significa que filho de Deus não se devota exclusivamente ao trabalho, que não gasta todas as suas energias ao trabalho e entrega o que sobra para a família, entrega o que sobra para o Senhor. Um filho de Deus, ele santifica o seu trabalho descansando. Um filho de Deus santifica o seu trabalho dando propósito divino para ele. Um filho de Deus santifica os seus recursos sendo generoso, contribuindo, servindo com recursos. Porque pessoas que não foram dominadas pelo dinheiro, elas não estão presas a ele. São generosos. Eles contribuem, eles servem. Mesmo que seja pouco. Mesmo que nos seus recursos você não tenha muito sobrando. O filho de Deus sabe que qualquer coisa que o Senhor tenha confiado na sua mão não é seu, é dele. E ele não vive debaixo da tirania da escravidão do dinheiro. Porque não tem maior tirano, maior Deus na nossa geração do que Mamon, o Deus do dinheiro. A quem nós aprendemos a dedicar as nossas vidas, desde os primeiros dias da nossa escola, quando nós somos apresentados à carreira profissional. Meus irmãos, nós somos idólatras. E o ensino de Jesus tem o propósito exato de nos ajudar a corrigir isso. Nós precisamos aprender com o ensino de Cristo Jesus que o nosso Deus não divide a sua adoração. Nós precisamos aprender com o nosso Deus que Ele não vai dividir conosco a sua pureza não vai se relacionar conosco na nossa impureza. Nós vamos precisar aprender a oferecer os devidos valores corretos para essa vida. O que é que nós aprendemos então com essa mensagem? Nós aprendemos que a verdadeira devoção oferecida a Deus ela é integral, ela toma toda a nossa vida. Não apenas parte, não é só o nosso domingo, não é somente um pedaço da nossa semana. A verdadeira devoção ela é manifesta em um coração que foi modelado pela eternidade. E o seu tesouro agora está nos céus. É por isso que o nosso Senhor nos ensina, nós precisamos aprender a cuidar do nosso coração. Nosso coração é desesperadamente corrupto, e se nós colocarmos no nosso coração um outro tesouro que não o nosso próprio Deus, nós viveremos como idólatras. Nosso Senhor Jesus Cristo fala também sobre lâmpadas, nós vamos precisar cuidar bem dos nossos olhos, das nossas invejinhas, dos nossos ciúminhos, dos nossos amigos que ganham mais que a gente, ou dos desconhecidos que nós vemos na internet que não param de viajar. Nós vamos precisar cuidar dos nossos olhos. Se aquilo que você gasta horas na sua semana vendo nas suas mídias sociais está corrompendo o seu coração, saia das mídias sociais. Não se escravize voluntariamente a algo que destrói o teu coração. Cai fora. Não tem nada para você lá que te faça ficar lá. Cuide da sua dedicação. Quão servo do Senhor você tem sido? Você tem servido sua comunidade local?
Você tem dedicado os teus recursos para atender quem tem necessidade? Você tem cuidado de pessoas que têm necessidades reais financeiras? Você já parou para abrir os teus olhos para perceber que as necessidades financeiras não estão somente nas ruas da nossa cidade, mas estão nos bancos da nossa igreja? Você já parou para prestar atenção que se Deus pode ter dado para você hoje o sustento de alguém amanhã? Não seja escravo do seu dinheiro. Não permita que ele exerça tirania sobre você. Porque se ele te dominar, ele vai virar o seu Deus. E essa é uma divindade profundamente tirana. Ela vai roubar a sua alegria. Ela vai roubar o seu desejo de viver. E tudo o que o dinheiro te prometer, ele não vai te dar. Não vai te entregar a felicidade que você busca. Não vai te entregar a segurança que você acha que ele te oferece. A instabilidade das riquezas sempre vão estar aqui para provar o contrário. Cuide do teu coração. Cuide dos teus olhos. Cuide da tua dedicação. Porque a verdadeira devoção a Deus leva em conta todos esses princípios. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos mais uma vez ouvindo uma mensagem que com clareza corrige o nosso coração. Infelizmente, Senhor, nós precisamos confessar. Nós temos sido idólatras, nós temos falhado com o Senhor nisso. Nós temos colocado no nosso coração outros deuses e outras divindades que têm dirigido o nosso coração. As nossas afeições foram remodeladas. Os nossos desejos têm sido confundidos. Nós temos muita confusão no nosso coração. Mas a tua graça é capaz de trazer luz e a tua palavra é capaz de apontar os lugares na nossa vida onde nós temos falhado contigo. Por isso, Senhor, nessa manhã, nós começamos pedindo perdão pelas nossas falhas. E convidando a tua graça, Senhor, a nos sustentar nas áreas que nós precisamos ajustar. Nós precisamos da tua direção, nós precisamos da tua correção. Nos dá sabedoria, Deus, para fazermos tudo o que o Senhor espera de nós, com prudência. Tudo, Senhor, de acordo com a tua palavra. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.